sem o labor chamado caridade, bem-aventuranças não virão. Os que choram, pois logo serão consolados. Bem-aventurados perseguidos, pois deles é o reino dos céus. Não há o que temer, se o Cristo nunca vos deixou. Bem-aventurados os famintos, pois logo serão saciados. Bem-aventurados que são pobres, porque deles é o reino dos céus. Não há o que temer, ceareiros, se o Cristo nunca vos deixou. Mesmo com a certeza no futuro, vossa fé por todo lado falará. Sem o labor chamado caridade, bem-aventuranças não virão. Bem-aventurados os que choram, pois logo serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. Não há o que temer, ceareiros, se o Cristo nunca vos deixou. Bem-aventurados os famintos, pois logo serão saciados. Bem-aventurados que são pobres, porque deles é o reino dos céus. Não há o que temer, ceareiros, se o Cristo nunca vos deixou. Mesmo com a certeza no futuro, vossa fé por todo lado falará. Sem o labor chamado caridade, bem-aventuranças não virão.
dor. Sei que existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião no nosso Grupo Espírita Foco de Luz de Valinhos. Boa noite para todos. Com alegria que a gente celebra mais uma reunião que nós temos feito todas as sextas-feiras pelo canal do Foco de Luz de Valinhos, por conta da suspensão das atividades da nossa casa. Hoje o nosso companheiro Fausto, que é praticamente prata da casa, né, já é conhecido de todos da casa, vai trazer a palestra para a gente. E para que a gente possa iniciar, como é de costume, as nossas tarefas, nós fazemos aquela prece, buscando mentalizar Jesus, esse amigo amoroso de todas as horas, que busca sempre nos amparar, está sempre ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Querido Jesus, Mestre, antes de tudo, nós agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade que nos confere de promover essa reunião que visa compartilhar dos seus ensinamentos luminosos, por facultar a tecnologia que permite isso possível. Senhor, muito obrigado pela confiança que deposita em nós na execução dessa tarefa. Nós desejamos imensamente, Senhor, que esse trabalho alcance os corações necessitados, que a sua luz, por meio dessa tarefa, alcance os lares, onde mais houver necessidade de amparo, de suporte espiritual,
de consolo, necessidade de esperança, que o Senhor se faça presente por meio desse trabalho nesses lares, Senhor. Para isso, nós humildemente pedimos o seu suporte, em especial a sua inspiração para o nosso amigo Fausto, para que ele consiga trazer o que tiver de mais belo e mais consolador das suas palavras, Senhor, para o maior número possível de pessoas. Pedimos humildemente, Senhor, que permita que as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir hoje e mais à frente na gravação, estejam receptivas a esses recursos benéficos, Senhor. Nos abençoe em mais um dia de trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus queridos, agora eu vou deixar vocês na excelente, maravilhosa e inovidável companhia do nosso amigo Fausto. Eu volto no final para a gente fazer o encerramento. Fausto, boa palestra para você, viu? Muito obrigado, Ricardo. Boa noite, pessoal. Enorme satisfação a gente estar aqui de volta com todo esse grupo, tendo essa oportunidade da gente conversar um pouco a respeito dessa maravilhosa doutrina tão consoladora. Nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, eu tenho notado muitas pessoas com grandes dificuldades e poderíamos dizer aflitos por conta de uma série de coisas. Existem pessoas que se deram muito bem nesse período, mas existem pessoas que tiveram inúmeras dificuldades e que estão sofrendo. E tem uma outra agravante que, por exemplo, as casas espíritas estão fechadas para o acolhimento, para as entrevistas que auxiliam tanto, que esclarecem tanto as pessoas. Então, eu preocupado com isso, e porque também muitas pessoas nos procuraram pedindo ajuda, etc., eu falei, deixa eu falar um pouquinho, nessa sexta-feira, a respeito de um tema que eu acho muito bacana do Evangelho, que é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os aflitos. Eu acho que é um assunto bem atual, que eu acho que ele é muito esclarecedor. Ele nos auxilia muito. Então, eu não vou inventar absolutamente nada de novo aqui, eu não vou contar nada de novo para vocês. Eu vou só estar fazendo uma releitura daquilo que está escrito no Evangelho, talvez tentando trazer para o nosso ambiente, para a nossa linguagem um pouco mais acessível, para que facilite a compreensão de todos, porque é importantíssimo essa mensagem que Jesus nos trouxe. Importantíssima mesmo. Então, começa em Mateus, quando nós procuramos na Bíblia, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, essa citação, está escrito lá o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, versículos 5, 6 e 10. Óbvio que quando nós analisamos essas palavras, pensando só no aspecto material, nessa única vida, elas nos soam de difícil compreensão. Essas compensações prometidas por Jesus, obviamente, só podem ser cumpridas no mundo espiritual. É importante que nós nos lembremos, antes de qualquer coisa, e até para a gente começar esse nosso bate-papo, que nós somos espíritos. Nós estamos encarnados. Mas a nossa verdadeira essência, aquilo que realmente nós somos, é espírito. Eu sou um espírito numa experiência encarnatória. É só uma experiência.
é um dia de aula só que eu estou vivenciando. Mas eu sou um espírito. A minha casa não é aqui. O meu lar não é aqui. A minha vida verdadeira não é aqui. Eu sou do espaço, do mundo dos espíritos. A minha verdadeira vida é entre os meus irmãos espíritos. Eu os deixei temporariamente e vim para cá para fazer um exercício. Algumas coisas que eu preciso me melhorar, eu julguei que eu estaria em condições de praticar. Então, eu decidi colocar à prova se realmente eu internalizei aqueles ensinamentos que tive. Então, eu pedi que voltasse, que eu pudesse encarnar para colocar à prova aquilo tudo que eu aprendi. Então, eu estou frisando isso, que é para mostrar que, de fato, eu não sou daqui, eu sou um ET, né? Eu sou de outro mundo, ou seja, eu sou do mundo dos espíritos, todos nós. Então, a gente está vindo aqui para fazer esse exercício de melhoria. E os sofrimentos que nós temos aqui, segundo Jesus, serão recompensados no reino dos céus. Ou seja, de onde nós somos, na pátria espiritual. Somente crendo que Deus é soberanamente justo, para a gente entender que jamais ele agiria com parcialidade. Assim, todo sofrimento, todas as vicissitudes que nós sofremos, têm uma causa justa. Porque se Deus é justo, ele não permitiria uma injustiça. Ou seja, que eu sofresse injustamente ou desnecessariamente. Então, se eu sofro qualquer coisa, tem uma finalidade bacana. Deus me ama. Ele me permite determinadas experiências com a finalidade única de me tornar melhor. Ele me oferece oportunidades onde eu possa, exercendo o meu livre-arbítrio, o meu poder de decidir, ele deixa que eu decida para ver se dessa vez eu decido acertadamente. Porque provavelmente no passado eu errei. Eu me equivoquei em algumas decisões. Então, ele me deu essa oportunidade para que eu viesse aqui e colocasse à prova tudo isso, mas com essa finalidade, de fazer com que eu me melhore. Muitas vezes, quando nós procuramos as causas das nossas dores, a gente fica em dúvida. Mas tanto no Evangelho como nós mesmos, pessoalmente, podemos afirmar, a maioria das nossas dores nós mesmos provocamos nessa presente vida. Quando a gente para analisar a história da nossa vida, as coisas que nós fazemos, a gente pode ver que quantas decisões equivocadas nós cometemos. Quantas vezes nós decidimos alguma coisa de maneira errada por conta do nosso orgulho. Quis prevalecer o meu ponto de vista, me faltou humildade para aceitar o ponto de vista do outro. Quantas vezes decisões eu tomei por conta da minha ambição? Não ponderei o que seria melhor, o que seria mais tranquilo, o que me traria mais bem. Muitas vezes eu decido almejando uma situação material melhor. É a ambição. Óbvio que nós necessitamos de ter ambições limitadas, no intuito de fazer com que a gente progrida,
com que a gente pense. Então, você fala, não, então você está numa empresa, você não pode aspirar a uma promoção de maneira nenhuma. Deve aspirar. Deve se esforçar, deve estudar, deve se capacitar, se preparar para poder assumir uma função melhor. Deve sempre fazer o melhor possível da sua função, independente de ter promoção ou não. A gente sempre deve dar o melhor da gente. Então, ambicionar, se progredir, ela é salutar, mas tem que ser comedido. Não atropelar tudo e a todos por conta do meu bem-estar, egoisticamente. Então, a gente saber dosar as coisas. E algumas vezes nós podemos ter nos equivocado por conta da ambição e cometemos erros. Outras vezes, por imprudência ou imprevidência, gastei mais do que eu podia gastar. Assumi uma dívida que eu não tinha capacidade de saldar. Então, hoje, eu começo a sofrer as consequências disso, e sofro, né? Por conta dessas decisões, desses erros que nós tomamos nessa vida. A gente observa que a maioria das nossas dores nós mesmos provocamos e nessa própria existência, fazendo essas decisões que foram equivocadas. Quantas vezes a gente decide por interesse, às vezes prejudicando alguém, buscando o nosso próprio interesse, buscando o nosso benefício, outras vezes por vaidade. E tudo que a gente faz, existe uma lei que nos rege, que é a lei de causa e efeito. Então, toda decisão equivocada que eu tiver, ela vai gerar uma repercussão em mim. Absolutamente tudo. Quantas vezes nós tivemos relações quebradas porque não tivemos bom senso, porque faltou aceitação, moderação na conversa. Nos estouramos numa hora que não deveria ter estourado e não tivemos a humildade de pedir desculpa. Todos nós cometemos esses erros e, por causa disso, perdemos, às vezes, amizades importantíssimas. Suscetibilidade. Ficou muito com nhenhenhé por causa de alguma coisinha tão pequena e, por conta disso, às vezes, a gente rompe ou uma amizade ou mesmo uma relação de amor. Pessoas que poderiam ter sido bacanas na nossa existência e não soubemos como cultivar essa relação. Quantas doenças que sofremos hoje não são frutos dos nossos próprios excessos? Reclamamos, por exemplo, de ter um problema pulmonar e quantas vezes fizemos uso do tabagismo? Quantos sentimentos menores que nós nutrimos que acabaram se refletindo num problema cardíaco? Então, muitas vezes, excessos que nós cometemos acabam refletindo numa saúde instável hoje. Continua sendo a lei da causa e efeito. Quantas tragédias já aconteceram por conta da intemperança? Muitas vezes a gente se pega querendo quebrar tudo. Eu me lembro de um primo de um grande amigo meu, que era basicamente o irmão, nós fomos criados juntos, e ele
Ele voltou mais cedo para casa, mas tinha um primo dele, que eu me lembro que, coisa de uns 30 anos atrás, lá em São Caetano do Sul, ele saiu com o carro e eu sei que teve uma desavença com o caminhão, pequena batida, não foi nada de grave, mas ele já desceu gritando com o cara arrancou uma arma e deu um tiro nele e ele ficou paraplégico. Intemperança, né? Então, ele sofre? Claro que ele sofre. Qualquer um que fique paraplégico é um sofrimento, é uma limitação da sua capacidade de locomoção, de manifestação e etc. Por conta da sua intemperança. Quantos pais sofrem porque não limitaram a manifestação de determinados comportamentos em seus filhos quando pequenos? Deixaram prosperar o orgulho, o egoísmo, principalmente o egoísmo, a vaidade. E tiveram filhos depois difíceis. E muitas vezes vão reclamar que, caramba, o que aconteceu com meu filho que hoje me trata tão mal, não me respeita? Simplesmente não foi exercida a função principal dos pais, que é de educação. No sentido de formação do caráter daquele outro indivíduo. E se os pais não fazem isso em tenra idade, obviamente que não vão conseguir fazê-lo na vida adulta dos seus filhos. E sofrem as consequências disso. Eu sempre falo que eu achava que deveria todas as pessoas terem a possibilidade de ler no Evangelho, quando fala da função dos pais na formação dos filhos, da responsabilidade que é a educação dos filhos. Então, por conta disso, a gente sofre, muitas vezes, as consequências de não ter imposto, de não ter auxiliado o seu filho, não ter dado educação com sabedoria, com tranquilidade, com companheirismo, e aí depois sofrem. Então, quando a gente examina a nossa própria consciência friamente, a gente vê que somos os principais causadores do nosso próprio sofrimento. Muitas vezes, em determinada fase da vida, fala, bom, se eu não tivesse feito tal coisa lá atrás, hoje eu estaria numa situação diferente. Ou, se eu tivesse a possibilidade de voltar atrás e decidir de maneira diferente, hoje eu o faria. É a constatação de que, de fato, nós erramos. Não encontro outra palavra para dizer isso. Erramos. Dificilmente nós reconhecemos nossas decisões equivocadas. E preferimos, muitas vezes, imputar a falta de sorte. Eu nunca tive sorte na vida, a vida me penalizou injustamente. Eu não tive oportunidades, etc, etc. Então, a gente fica imputando a outros fatores o que nós mesmos provocamos. A solução a solução disso tudo está na busca do aprimoramento moral e intelectual nosso. Uma das primeiras coisas que nós devemos buscar de auxílio para minimizar o nosso sofrimento é nos modificarmos.
examinarmos com tranquilidade, mas com firmeza, tudo aquilo que nós fizemos, que nós decidimos no passado, e observar onde é que nós erramos e onde é que nós acertamos, e tentar nos aperfeiçoar, nos melhorar, moral e intelectualmente. Eu preciso adquirir conhecimento para saber como fazer melhor. E preciso ter noção moral para poder definir com clareza o que eu devo e o que eu não devo fazer. São Paulo apóstolo, ele sempre falava: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É muito interessante essa frase, eu sempre gostei dela. Ah, eu posso fazer tal coisa? Pode. Deve? Não. Observem agora, nesse período de pandemia, onde nós devemos tomar todos os cuidados, não é? Porque é um vírus que a gente não sabe onde que ele está, com quem está, então a gente tem que se precaver. Não é? Você tem que fazer uso de máscara, higiene constante das mãos, etc. E tem certas coisas que, na minha casa, a gente conversa isso, eu com a minha mulher. Tem vontade de viajar? Claro que eu tenho. Eu adoro passear, sempre gostei muito de passear, sempre fizemos viagens tal, de recreação, e esse ano não fizemos nada, absolutamente. Estou com vontade, estou louco para ir passear. Eu brinco que adoro ir para Poços de Caldas, né? Passar final de semana, comprar docinhos, queijos, muito bom. Mas a pergunta é: eu preciso? Não. Eu não preciso. Eu gostaria. É gostoso, é legal, mas eu não preciso. Eu consigo ficar sem? Consigo. Então, eu confesso para vocês que, nesse momento, eu estou fazendo um exercício de me segurar. Vontade tem? Tem. Mas estamos nos segurando para podermos nos preservar. Porque é uma roleta russa essa doença. Você não sabe o que vai acontecer. Tem pessoas que contraíram a doença e não aconteceu absolutamente nada. E tem pessoas que morreram. Sinceramente, eu não estou com vontade de testar para saber que tipo que eu sou. Não estou com pressa de voltar para a minha casa espiritual. Né? Então, eu estou cuidando desse corpo que Deus me deu e estou tendo prevenção. Então, a gente se cuida para que possamos tomar a decisão certa, com prudência. Tem um ditado antigo que fala que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. É verdade. Então, a gente tem que ter prudência para as nossas coisas, em tudo na vida. Esse foi só um exemplo que eu dei. Mas em tudo a gente tem que agir com prudência para não sofrer as consequências. Todas as faltas têm consequências e muitas são punidas pela lei dos homens. Existem determinados crimes que a lei dos homens, pune. Outras não. E muitas vezes nos parece que a pessoa vai ficar impune. Tem coisas que a gente sabe que foram feitas, muitas vezes a gente sabe de determinada coisa que aconteceu, você fala, pô, aquele cara, ele infringiu a lei, ele errou, e não aconteceu nada com ele. Pode ser. Acontece muitas vezes. A lei dos homens não consegue abarcar tudo. Mas, para isso, existem as leis divinas. E dessa, ninguém escapa. Não tem como. Se não sofreu a punição pela lei dos homens, não tem como escapar da lei divina. E é interessantíssimo isso, né? Porque não é que existe um julgador, um juiz que vai analisar o processo e ver onde é que nós erramos e nós acertamos. Não. Nós estamos submetidos a essa lei. O nosso juiz é a nossa própria consciência.
E eu acho que não existe pena maior do que a dor de consciência. Quando a gente lê os livros espíritas que narram a vida dos espíritos do outro lado, no mundo espiritual, e quando descrevem aqueles que sofrem, a observação que a gente faz é que aqueles que sofrem, sofrem pela sua incúria. Ou seja, pelos erros que cometeu e que a sua própria consciência o cobra. Quando a gente ouve falar porque o fulano foi para o umbral, parece que o umbral é um bairro da periferia. Mas não é isso. O umbral nada mais é do que um estado de consciência, onde os espíritos que estão com essa dívida consciencial se atraem uns aos outros. E por conta disso eles se reúnem e um nutre o outro dessas emanações negativas. Então, quando se narra essas circunstâncias, que parece que está indo para uma região geográfica, não é uma região geográfica. É uma região consciencial, onde espíritos com grandes dores da consciência se atraem e se unem. Então, obviamente, quando você se aproxima desse grupo, você sente a força negativa daquela energia gerada por eles. Igual a gente, quando vê um grupo de delinquentes, muitas vezes você não precisa nem saber que eles são delinquentes, só de chegar perto você sente aquela energia, não é? Então, é isso. E isso é fruto da consciência de cada um. Por isso que eu digo que não existe pena maior do que a nossa própria consciência. Ela nos martiriza. E é necessário que assim seja para que nós tomemos conhecimento de que erramos. E que possamos, amanhã, acertarmos. Essas sensações nos estimulam a progredir. Porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer. Você sabe que a gente que está aqui na Seara Espírita há muitos anos e participa de atendimento a espíritos necessitados, nos chama a atenção que quando nós conversamos com os espíritos e eles narram as suas dores, mesmo aqueles ditos obsessores, que muitas vezes nós temos medo e tem muitas pessoas que acham que são demônios, etc. Não é nada disso. São espíritos em alto grau de sofrimento. Porque o fato de ele, muitas vezes, provocar sofrimento a outrem, ainda isso, para ele, também é sofrimento. Por quê? Porque quando ele está fazendo isso, ele está contraindo mais dívidas ante a justiça divina. Então, quando a gente para e começa a conversar com esses espíritos para entender as razões que o movem, para entender a sua psique, a gente vê que eles sofrem muito. Eles não confiam em ninguém. Eles trazem grandes dores, grandes mágoas, grandes sentimentos de revanche, de vingança. E esses sentimentos todos corroem. Olhem para você mesmo. Olhemos para nós mesmos quando a gente passa por uma determinada situação estressante. Sabe, quando você tem uma briga no trânsito, que a pessoa te xinga, você xinga a pessoa, ou em qualquer situação, onde há assim, um diálogo ríspido, uma discussão ríspida, depois que, mesmo que, vamos supor que cada um vá para o seu lado,
por algumas horas, eu não vou nem falar minutos, mas por algumas horas, quando não por alguns dias, a gente carrega aquela sensação pesada, nos incomodando, não é? Então, vocês imaginem, isso com uma coisa que nem foi tão grave, estou dizendo de uma discussão, etc. Agora, vocês imaginem esses espíritos que muitas vezes ficam 100, 200, 300 anos pleiteando destruir o outro. Porque houve um entrevero entre ambos no passado e ele está tentando fazer a justiça da sua própria forma. É isso um obsessor. É só isso. Não que ele é um demônio, que é um diabo, não é nada disso. É um espírito que não soube entender uma situação difícil que ele passou e que cultiva sentimentos inferiores e está tentando fazer a justiça à sua maneira. Então, quando a gente conversa com esses espíritos, a gente observa a dor que eles carregam. É enorme. É muito difícil para eles conseguir parar para conversar, para ouvir, porque eles não gostam de assumir essa situação dele. Eles sabem, no seu íntimo, que eles estão sofrendo. Eles sabem o que os corrói. Mas eles não querem mexer nisso. Então, eles evitam aquele que poderia tentar mexer com ele, tentar auxiliá-los. Mas quando a gente consegue, dentro da casa espírita é mais fácil, porque a espiritualidade prepara todo o ambiente, ajuda aquele irmãozinho, dando para ele bálsamos, energias balsamizantes que vão acalmá-lo. Eles preparam ele para que ele tenha esse diálogo. Ele não sabe disso, mas ele está sendo ali amparado. Ele está sendo cercado de boas energias para que ele consiga refletir um pouco. Então, o trabalho nosso dos encarnados é bem diminuto perto do que a espiritualidade faz. O trabalho deles é realmente o mais importante. Mas quando a gente consegue entrar nessa vibração, nessa sintonia com eles, de fazê-los parar e pensar um pouco, a gente descobre isso, que o sofrimento deles é por conta da dor da consciência. E quando nós propomos para eles uma mudança, primeiro eles acham que não é possível, que o caso deles é imperdoável. Eles sabem o quanto eles erraram. E muitos nos falam, Deus não vai me perdoar porque eu já errei tanto, eu já fiz tanta coisa ruim. Esquece-se que Deus é Pai. E é todo bondade. E o que Deus quer, principalmente, é que esse tipo de espírito se recupere. Não o bom. O bom é bom. O que é motivo de preocupação são os que estão com dificuldades. Os enfermos. Não é? Então, claro que Deus vai fazer todo o esforço possível através dos bons espíritos, das suas leis, para que esse espírito consiga se regenerar. Mas eles não acreditam nisso. Então, quando nós conversamos com eles e lhes mostramos que é possível ter uma outra oportunidade, que é possível que eles voltem a amar novamente, parece que é uma coisa de maluco. E pessoal, eu confesso para vocês que não existe emoção maior do que aquela quando a gente consegue atingir esse nível de diálogo e eles conseguem entender o que é que nós estamos propondo. O que é que nós estamos falando? É lindo, é emocionante, é inesquecível. Eu diria para vocês que uma das coisas que mais vale a pena a gente se envolver num trabalho mediúnico é por conta disso. É realmente uma coisa bacana. Mas voltando para o que nós estávamos falando, da consciência. Então, o que nos faz sofrer de verdade é a nossa consciência. E nós mesmos nos cobramos e muitas vezes nos colocamos penas bem difíceis.
Quantos espíritos tem que muitas vezes até extrapolam nas suas dores por conta de achar que o que fizeram são coisas irreparáveis. E muitas vezes a consciência desses erros acontece numa fase da vida onde o indivíduo já viveu bastante tempo e talvez já seja tarde para conseguir reparar todos os seus erros. Ainda aí, nós vemos a bondade de Deus, porque Deus vai fazer o quê? Vai nos dar outra oportunidade, através da reencarnação, de nós repararmos o que nós erramos agora. Porque, embora para nós, aqui encarnados, nos pareça que não tem muita ligação uma coisa com a outra, porque eu não me recordo do que eu fiz na outra vida, o que é uma bênção de Deus, a gente não se recordar, porque nós teríamos uma grande dificuldade de relacionamento. Imagina uma pessoa que eu ofendi numa outra vida, por exemplo, eu posso ter ofendido gravemente o Ricardo numa outra vida, e hoje ele está fazendo a apresentação da minha preleção, me elogiando, pedindo para os bons espíritos me ajudarem, etc. Talvez, se ele se recordasse que eu fui um inimigo dele na outra vida, a reação teria sido diferente. Acredito que não, Ricardo, porque ele é um bom espírito, né? Mas, estou dizendo, nas nossas relações, então, o esquecimento da vida passada é uma dádiva. Mas vamos olhar por outro prisma. Como somos espíritos fazendo exercícios de melhoria, se nós vamos conseguir nessa ou na outra, para nós, enquanto espíritos, não muda nada. O que eu preciso é me melhorar. Tanto faz se vai ser hoje ou vai ser amanhã, mas eu preciso. Se eu não conseguir hoje, infelizmente, tomara que amanhã eu consiga. Esse amanhã é numa outra vida. Então, Deus vai me facultar uma nova oportunidade para que eu possa me melhorar. É assim que a coisa funciona. Nenhuma filosofia ou religião consegue fornecer uma explicação razoável às inúmeras fatalidades que nos acometem. Minha maquininha deu um problema aqui, piscou. Pessoal, desculpa, está dando um problema aqui, não sei se para vocês, agora acho que voltou ao normal. Muitas vezes nós podemos ter perda de um ente querido, por exemplo, perda de alguém que sustente a família, um arrimo de família, acidentes inevitáveis que levam alguém. Outros têm perdas de fortunas. Quantas pessoas têm que perderam tudo o que tinham? Chegaram a ficar na miséria. Doenças de nascenças. Deformidades. Síndromes mentais. Não existe nenhuma filosofia ou religião que consiga explicar, logicamente, por que essas coisas acontecem. Crianças que morrem prematuramente só tiveram sofrimento nessa vida. E não consegue se justificar por que aconteceu essa tragédia. Se a gente acreditar que a alma foi criada
junto com o corpo, a gente vai concluir que Deus é injusto. Porque tudo isso que eu acabei de narrar pode acontecer e que Deus é esse que permite que esse tipo de coisa aconteça, todas essas tragédias, essas desgraças que eu acabei de enumerar, enquanto outras pessoas vivem na opulência, parece que tudo chega fácil para ela, consegue um bom emprego, consegue ganhar dinheiro, faz um casamento lindo, é uma pessoa bonita, saudável, etc. Como? Por que isso? Porém, se a gente admite que toda causa, que todo o efeito tenha uma causa, nós só podemos imaginar que tem que ter uma causa justa para que tenha esse tipo de efeito. Então, só a doutrina espírita traz uma explicação razoável através das vidas suscetivas, né? Que a gente possa entender por que alguns sofrem. Porque muitas vezes a causa do nosso sofrimento não está na nossa vida, como nós narramos inúmeros itens que poderiam ser motivos de dificuldades nessa vida, mas pode estar em vida passada. E estamos vivenciando hoje determinadas experiências para que possamos aprender, nos reajustar ante a lei. Algumas pessoas gostam de falar de punição. Mesmo no... Com licença, eu vou tomar um golinho de água. Mesmo no Evangelho, às vezes a gente encontra a palavra punição. Eu, particularmente, não gosto e não interpreto a punição que recebemos da maneira que a gente entende como punição. Eu acho que o que existe, na verdade, é uma oportunidade de, através do sofrimento, que o sofrimento faz com que nós compreendamos a gravidade dos nossos erros e nos reformemos. Porque quando eu recebo uma oportunidade de uma nova vida, de colocar à prova aquilo que eu aprendi, e também a oportunidade de eu me redimir dos meus erros. Não é uma punição. Não considero como punição. Eu acho que é uma oportunidade de eu me melhorar, porque quando eu sinto aquelas dores, eu não quero mais sentir essa dor. Mas o que eu preciso fazer para não sentir essa dor? Não reincidir no erro. Não errar da mesma forma que eu errei na outra vida. Então, hoje eu estou vindo com essa ou aquela dificuldade, ok, é a lição que eu precisava aprender. Isso faz com que eu me motive a me melhorar. E isso, novamente, a gente vê a bondade de Deus. Porque Ele vai me permitindo quantas experiências reencarnatórias forem necessárias para que eu me melhore. Mesmo que em algumas existências eu não consiga dar o melhor de mim, eu esmoreça, eu decline de tentar fazer essa reforma necessária, ainda assim, Ele tem a paciência necessária de esperar o meu momento de me decidir. Então, Ele vai me facultando quantas vidas forem necessárias.
Agora, claro que nós somos um grupo de espíritos, então vamos dizer que nessa vida eu decline, eu não queira fazer essa reforma. Mas o Ricardo, nosso amigo, que estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, ele se esforce e ele consiga se melhorar. O que vai acontecer? Na próxima vida, ele vai estar numa situação muito melhor, porque ele é um espírito que conseguiu fazer essa mudança, conseguiu decidir melhor. Então, ele vai sofrer muito menos, ele vai ter uma vida muito mais serena, muito mais tranquila, muito mais equilibrada, enquanto eu vou estar sofrendo as consequências dessa vida e de todo o meu passado, né? Que eu não consegui modificar. Então, quando eu olhar para ele, eu falei, pô, caramba, olha o Ricardo como está melhor e eu como estou aqui, ainda isso é um auxílio para que eu me motive a me melhorar. Porque eu estou vendo que aqueles que estavam comigo estão indo para uma situação melhor enquanto eu estou ficando. Olha que coisa interessante. O convívio com esses outros espíritos que a gente convive, que a gente chama de família espiritual, que é um grupo grande de espíritos, e dentro da nossa família, como aqui na Terra acontece isso, tem alguns que prosperam, tem outros que vão para a falência, aquelas dificuldades todas, é a mesma coisa no mundo espiritual. Então, alguns dos nossos amigos, da nossa família, alguns conseguem melhorar. Só que, diferentemente do que acontece aqui na Terra, aqueles que progridem no mundo espiritual, eles continuam junto do grupo e eles ficam estendendo as suas mãos, auxiliando, através de intuição, de ajuda mesmo, aqueles que estão para trás. Então, ainda aí, a gente observa como Deus é bom, como Deus é justo, como nada do que acontece é sem uma causa maior. Nós, muitas vezes, não conseguimos compreender. Eu falei agora de pouco que muitos dos erros a justiça comum pune e outras não. Até porque, muitas vezes, ela não consegue ver tudo. Deus consegue ver por todos os lados, todas as nuances do que aconteceu. Então, é claro que é diferente o julgamento. Então, olha, se admitimos a máxima que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e se Deus deve ser justo, essa causa também deve ser justa. E se não encontrarmos a causa dos sofrimentos na presente existência, então ela está nas vidas passadas. Estamos retidos no mundo inferior pelas nossas próprias imperfeições. Isso é importante a gente não se perder. Muitas vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, aquele cara é um privilegiado, parece que ele não tem problema nessa vida. Tudo dá certo para ele. Não é bem assim. Essa é a impressão. Claro que existem alguns espíritos que estão aqui encarnados que estão um pouquinho melhor. Porém, todos nós que estamos aqui nesse mundo, estamos aqui porque é o mundo apropriado ao tipo de espírito que nós somos. Nós estamos na média. E só estamos aqui porque ainda não conseguimos progredir. E, na verdade, o nosso mundo é dessa forma porque nós somos assim. Porque muitas vezes a gente fica esperando o mundo se transformar para a gente se beneficiar disso. Não, é o contrário. Nós vamos transformar o mundo. Quando cada um de nós se transformar, a média do nosso mundo vai se melhorar. E aí ele deixa de ser um mundo de provas e expiações e passa a ser um mundo de regeneração. Por conta
do nosso esforço, e não o contrário. Não que nós vamos nos tornar espíritos melhores porque o mundo está mudando. Não, nós vamos mudar o mundo. Cada um de nós. Se a gente quer fazer com que o nosso mundo seja melhor, o esforço deve ser pessoal, individual. Nesses dias eu estava lendo alguma coisinha, acho que foi no Facebook que estava nos exortando para isso. Então, se você quer que seja melhor, então você seja honesto quando você recebe um troco errado, você devolva. Tente não prejudicar ninguém, tente fazer todas as coisas certas. O texto partia disso, né? E a verdade, se a gente quer realmente que o nosso mundo seja bom, se a gente quer que não haja corrupção, por exemplo, é muito comum nós todos reclamarmos do governo. Porque todo político é corrupto e não sei o quê. A primeira coisa que nós temos que fazer é nós sermos incorruptíveis. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Vou dar uma gorjeta para não levar uma multa, ou vou ligar para um amigo que é amigo do amigo para ver se ele quebra o galho. Não. É a gente começar a mudar a nossa maneira de agir com relação a isso, sendo justos, sendo honestos, nas mínimas coisas. Isso vai fazer com que o nosso mundo seja melhor. Imagina que, para falar do mundo, né, com a história da pandemia ficou fácil. Lembra que quando começou aí a história da pandemia, vários navios ficaram no mar, em alto mar, muitos deles, e as pessoas não podiam desembarcar de maneira nenhuma, porque o surto estava dentro do navio e ninguém queria receber aqueles passageiros. Até que se houvesse um controle, etc., etc. Eu diria para vocês que é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós estamos contaminados por essa maneira de ser equivocada nossa. Então, nós estamos nesse grande navio chamado Terra, até que a gente consiga se melhorar. Basicamente, é isso que acontece conosco. Santo Agostinho, eu tenho um texto aqui que eu separei para nós. Ele tem um texto muito bacana. Vocês sabem, quando eu estava preparando essa preleção, isso já me ocorreu outras vezes. Nós que falamos nas casas espíritas, a gente mede muito as palavras, a gente toma muito cuidado, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão numa situação difícil, emocionalmente, espiritualmente. Então, a gente vai medindo muito para não agredir ninguém, para não sabe, para não prejudicar a ninguém. Então, medimos bastante as palavras. E quando a gente pega algumas literaturas, a gente vê que tem alguns que pegam pesado, eles batem firme, falam coisas que a gente não fala normalmente, mas falam incisivamente. Tem um texto de Santo Agostinho aqui que é muito bacaninha. Ele diz assim: como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-las. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra os males moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que, se saísses triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um morturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então,
antes da gente reclamar da nossa falta de sorte, das nossas dificuldades, é importante que nós nos lembremos que nós, de fato, pedimos isso. E mesmo aquela desculpa, falar, não, mas eu não lembro, a gente, de fato, conscientemente não se lembra. Mas todas as noites, quando do nosso desdobramento do nosso corpo físico, quando o nosso perispírito se desdobra e nós ficamos livres, nós rememoramos a razão de estarmos aqui. Nós nos encontramos com os nossos amigos espirituais, que eu acabei de falar, da nossa família, aqueles que conseguiram se melhorar. Nós falamos, são os nossos mentores. É o nosso grupo espiritual. Então, a gente consegue estar com eles novamente e relembrarmos a razão da nossa encarnação, as nossas necessidades, tudo aquilo que nós pedimos para passar. Mesmo os maiores sofrimentos, nós pedimos porque era importante para a nossa evolução. Não é em vão, não é injusto. Muito pelo contrário, é uma dádiva de Deus, uma concessão que Deus nos deu, de que passássemos por isso para que conseguíssemos nos melhorarmos. A fé é o remédio certo para todo sofrimento. Quando nós temos a fé raciocinada, que é o que o Espiritismo nos fornece, nos estimula a que nós racionalizemos a fé, entendamos por que as coisas acontecem. Quando a gente tem essa fé, e a fé de que Deus é justo, nós vamos conseguir melhorar muito todo esse quadro. Eu não quero me alongar mais, pessoal, dada a hora, mas a ideia sempre é que a gente esteja constantemente se esforçando em se renovar, em fazer novo, fazer diferente do que nós fazíamos. Lembrem-se disso, se nós estamos aqui, é porque estamos nesse estágio evolutivo. Nós queremos subir de estágio, nos melhorarmos. Então, não adianta eu querer fazer igual. Eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que deixar de errar. Eu tenho que fazer a coisa certa, fazer o bem sempre. Eu falei agora de Santo Agostinho, eu sempre me lembro, sempre falo de Santo Agostinho, que Santo Agostinho fala assim, ao final de cada dia, quando ele examina a sua consciência, ele fala, Senhor, me ajudai a não perder nenhuma oportunidade de fazer o bem. Olha que coisa bacana. Buscar a possibilidade de ajudar. Não interessa se vai ter reconhecimento de outro ou não. Mas ter o prazer de fazer o bem. De fazer o bem pelo bem. De ajudar por ajudar, não esperando nada em troca. Isso é que vai fazer a gente se engrandecer, a gente ter tranquilidade, a gente ter serenidade, a gente poder caminhar para frente. Então, quando Jesus nos diz isso, que bem-aventurados os aflitos, que a gente sempre se recorde dessa palavra do Mestre, que busca o nosso bem, que deseja que nós estejamos cada dia melhor, que a gente compreenda a razão de ter passado por determinadas experiências, que foram importantíssimas para nós e não uma injustiça divina. E que a gente possa, a cada dia, dar um passo além na nossa melhora espiritual. Eu desejo que Deus abençoe a cada um de vocês imensamente, que dê a força que você necessite
para a sua superação, para o seu bem-estar. Que abençoe a sua família, que vocês possam ter uma relação de amor verdadeiro, de companheirismo, de verdade. Que abençoe o vosso lar, que seja um verdadeiro templo de luz, de harmonia, que ao final de cada dia, quando você volte para sua casa, você sinta satisfação em pisar no seu lar, porque ali você vai se retemperar, você vai sentir aquelas emanações fluídicas te envolverem e te dar a paz que você precisa. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado, meus amigos, por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Imagina, gente, eu que agradeço o elogio do Espírito Bom, mas você divide por 1000, subtrai ali, está por ali, próximo ali. A gente agradece imensamente o Fausto, nosso amigo, pela palestra. Realmente é um momento em que muitos estão passando por aflições por conta da pandemia. Eu sempre digo que cada um está experienciando essa pandemia de uma maneira única, né? Alguns no campo da doença, outros no campo financeiro, né? Outros no campo familiar. Então, nunca fomos tão carentes de suporte, de consolo para nossas aflições, né? E aí o mestre a nos trazer a palavra do bem-aventurados os aflitos, né? Para a gente entender efetivamente o que isso quer dizer, né? E assim, para que a gente possa encerrar, buscando compartilhar do muito que nós recebemos na noite de hoje, por meio das vibrações, vamos mentalizar a todos os irmãos que se encontram de alguma forma em aflição, aqueles que se encontram doentes do corpo, aqueles que se encontram enfermos do espírito pelas aflições morais, que cada irmão receba de nós um abraço carinhoso em que nós transmitimos a eles essa confiança no apoio, no suporte integral que Jesus nos dá. Desejamos ardentemente que cada lágrima seque, que cada desespero se converta em esperança. Vibremos para que onde haja dúvida, incerteza, a luz de Jesus clareie os caminhos. Vamos vibrar pelos irmãos necessitados do suporte material para a sua saúde, que ela seja recuperada o quanto possível, que os lares em desajuste possam se harmonizar em nome do Evangelho do Mestre. Vamos vibrar para que nós, enquanto sociedade, possamos evoluir frente a essas experiências que a pandemia está nos oferecendo. E vibrar por nós mesmos, que nós tenhamos recursos morais para enfrentarmos as nossas dificuldades, que não nos falte boa vontade, que a saúde esteja sempre fortalecida. E dessa forma nós renovamos o nosso agradecimento a Jesus. Querido Mestre, muito obrigado pelas bênçãos abundantes que distribuiu a cada um de nós nessa noite. Que nós possamos carregar no nosso coração ao longo dessa semana e ao longo da nossa existência o valor do seu ensinamento em que nos recomenda nos sentirmos bem-aventurados toda vez que nos sentirmos aflitos, Senhor. Porque esse é o caminho, confiando no seu amparo, confiando na justiça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Queridos amigos, fiquem todos em paz, todos com Deus. Tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana. E a gente se encontra mais uma vez na sexta-feira que vem, se for da vontade de Deus. Estou encerrando a nossa transmissão. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço para todos. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis.
A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.